irmãos podem se assentar. Nós convido o pastor Digito para nos conduzir com a leitura bíblica. E logo em seguida o pastor Daniel Nascimento virá aqui para orarmos pelas igrejas da nossa região. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz, Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, e nós leremos a partir do versículo 10. A oração de Davi. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. Os irmãos ficaram de pé no cântico. Vou pedi-los que se coloquem de pé para fazermos essa leitura. Primeiro livro das Crônicas, 29, 10. A partir do versículo 10. Oração de Davi, diz assim a palavra. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem das tuas mãos e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhes o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhes ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo o Israel. Amém? Podeis assentar, pastor Daniel. Graças e paz, meus irmãos, boa noite. É bom a gente ouvir a palavra do Senhor, agradecer pelo que Ele tem feito por nós como região. E eu queria, nesse momento, orar pelas nossas igrejas e orar pelos pastores da nossa região. Queria convidar os pastores da região a se colocar em pé. Nós, como região Planalto,
queremos agradecer a Jesus pela vida de vocês, homens de Deus que têm auxiliado na condução do povo de Deus aqui. E nós somos gratos a vocês por ombrear junto com a MEA essa tarefa gloriosa de cuidar do rebanho do Senhor. Eu queria orar ao Senhor, agradecer a Jesus pelo privilégio que nós temos de, juntos, quase 30 igrejas aqui na região Planalto, agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito. Vamos orar? Eterno Deus, nós louvamos ao Senhor, pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre nós. Pedimos que o Senhor use, no nome de Jesus, esses homens que estão em pé, homens de Deus que têm contribuído para que o Teu reino seja proclamado, para que a Tua palavra seja pregada. Nós oramos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela liderança que o Senhor constituiu para auxiliar esses homens na condução do Teu povo. E, Senhor, muito obrigado pelo Teu povo. Obrigado pelas igrejas aqui da região Planalto. Nós somos agradecidos ao Senhor, porque ao longo dos anos o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, porque aqui nós temos visto a bênção do Senhor sendo derramada sobre as nossas igrejas. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor abençoe a membresia das nossas igrejas. Senhor, abençoe a liderança das nossas igrejas. Continue cuidando da gente, nos abençoando, Deus, na autoridade do nome precioso de Jesus. Assim nós oramos nessa noite, no nome de Jesus, Pai. Amém. Os pastores, muito obrigado, vocês podem assentar. Quero dar um aviso rápido aos pais. Nós vamos separar as crianças logo após o louvor, tá bom? Então, que a gente cultue o nome do Senhor agora através dos cânticos, junto com as nossas crianças. Quero convidar o pastor Tiago para nos conduzir nesse período. A graça e a paz, igreja, amém? Vamos colocar de pé, aqueles que podem, para a gente adorar esse Deus maravilhoso, o qual nós servimos, esse Deus gracioso, que tem permitido que a Igreja Cristã Evangélica complete 124 anos, meus irmãos. Então é esse Deus santo que nós vamos glorificar nessa noite. Eu convido a igreja do Senhor a cantar, a louvar a esse Deus maravilhoso que tem sido tão bondoso conosco. Vamos louvar o Senhor, que o nosso Deus é santo. Tu és o Senhor. Você pode soltar sua voz. Ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida. És o Alfa
maravilhoso, meus irmãos. E é a graça dele que nos sustenta, não é verdade? Não é pela nossa força, não é pelos nossos dons ou talentos, mas é pela graça do Senhor, pela sua bondade que ele nos escolheu para servi-lo, adorá-lo e estar junto dele. Então nós vamos cantar sobre essa graça que nos salvou. Em nome de Jesus, maravilhosa graça. Com palmas. As vozes. Quem derrotou
forte isso, igreja. É o nosso brado de vitória. Oh, pra sempre eu canto. Você pode cantar mais uma vez? Cantar bem forte, vamos declarar maravilhosa graça. Maravilhosa. Esse é o nosso brado de vitória. Aleluia. Porque o Senhor se entregou por nós numa cruz, e é por isso que nós estamos aqui hoje. A nossa denominação está fazendo aniversário, nós estamos celebrando isso, mas o Senhor é o centro. A denominação cristã evangélica do Brasil só existe porque o Senhor se fez homem, veio a essa terra, morreu e ressuscitou. É pela tua graça que nós estamos aqui, é porque o Senhor é o centro que nós estamos aqui. Nós não estamos cultuando a nós mesmos, nós não cultuamos a outra coisa a não ser o Deus triuno, ao Deus soberano. Vamos declarar à igreja que o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre
Ele é o centro da igreja. Jesus é o centro, a igreja é dele. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, você pode declarar esse nome lindo. Consagramos a nossa vida ao Senhor, consagramos a nossa igreja ao Senhor. Que de fato o nosso coração esteja rendido aos teus pés, que de fato a nossa vida pertença ao Senhor, que de fato o Senhor seja o centro do nosso coração e não as nossas vontades, e não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. O Senhor é o dono e o centro.
pode declarar que Ele é digno de honra e de glória? A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a força. A esse nome poderoso. Vamos declarar para terminar a honra. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, aquele que venceu o pecado, venceu a morte, e aquele que voltará para nos buscar. Este culto é para o Senhor. Que o Senhor seja de fato o centro deste culto. Que o Senhor fale conosco agora através da exposição da Tua palavra. Toda honra e toda glória seja ao Senhor para todos sempre. Amém e amém. Irmão, pode se assentar e as crianças podem ir para o culto infantil. Que momento maravilhoso de engrandecer o nome do Senhor da igreja, do autor da vida. É para isso que nós existimos, para o perfeito louvor da glória do Senhor. Meus amados irmãos, a denominação trabalha em um processo de cooperação entre regiões, entre igrejas, e nós temos a gratidão de termos uma liderança nacional que conduz os trabalhos, que nos auxilia. E eu queria convidar aqui o vice-presidente da ICEB, pastor Eduardo Bittencourt, que também é pastor da nossa igreja cristã evangélica ali em Brasília. Pastor Eduardo tem dividido trabalho na igreja local, também como professor em várias instituições, conduzido bem o seu lar e auxiliado no governo, na governança nacional da nossa denominação. E hoje ele está completando 30 anos de vida, né? Aniversário. Hoje é aniversário do pastor Eduardo, viu, gente? Deus abençoe. Ele vai dar uma palavra em nome da nossa liderança e em seguida o pastor Alessandro vai apresentar o nosso preletor. Pastor Eduardo, muito obrigado, viu? E olha esse povo aqui, ano que vem a gente tem um desafio de ter um lugar maior. Eu não sei se a Brasília já vai ter começado o processo de ampliação. Senão a gente vai para lá, tá bom? Me ajude nisso, viu? Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo nos abençoe. É muito bom fazer parte de uma região viva, animada, de igreja que Deus tem abençoado. A gente fica feliz em ver o que Deus está fazendo na nossa região, vendo e ouvindo o que Deus está fazendo através dos pastores, das suas lideranças, dos seus membros. Nossas igrejas, muitas delas têm crescido, plantado outras igrejas, e isso deixa o nosso coração muito feliz. O tema da nossa denominação tem sido, que igrejas saudáveis plantam novas igrejas.
mas igrejas são formadas de membros, de crentes. Então a gente pode afirmar que crentes saudáveis formam igrejas saudáveis que plantam novas igrejas. E crentes saudáveis são aqueles que permanecem em Cristo, que não só cantam que Jesus é o centro, mas que vivem de fato como Jesus sendo o centro da sua vida. Uma vida de total dependência dele é uma vida também apegada à sua palavra. Em João 15, nós lemos o Senhor Jesus afirmando: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Essas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Imagine um povo apegado a Jesus, apegado à sua palavra. É um povo que tem orações atendidas. É um povo que glorifica a Deus. É um povo que é reconhecido como discípulo de Jesus. É um povo que demonstra na prática que o ama, não apenas de boca, mas por meio de uma vida de submissão à sua palavra, como Cristo amou o Pai e se submeteu a Ele em obediência ao Pai. E é uma igreja que o gozo de Jesus se faz presente, uma alegria indizível, gloriosa, uma igreja de espiritualidade e vida contagiante, sem dúvida alguma. Uma igreja que permanece em Cristo, e as palavras de Cristo permanecem nessa igreja, vai ser uma igreja frutífera e abençoadora. A gente já tem visto isso acontecer, mas o nosso desejo é que aquela igreja que dá fruto, dê mais fruto, muito fruto, e frutos que permanecem para a glória do Senhor. Deixo aqui o meu abraço em nome da MEAN, em nome do pastor Luiz César, em nome de toda a mesa nacional, e oro para que o Senhor Jesus faça das igrejas cristãs evangélicas do Planalto igrejas saudáveis que de fato o honram, não só pelo crescimento, porque crescer, meus irmãos, até câncer cresce e se multiplica, mas crescer de forma saudável, colocando Jesus no centro e sem negociar a sua palavra. Nós temos o que o mundo precisa, nós temos Jesus, nós temos uma mensagem de esperança e de salvação. Nós precisamos fazer mais para a glória do Senhor, porque a vinda dele se aproxima. Não podemos dormir, nem vacilar. É tempo de trabalhar para que Deus seja conhecido e o nome dele adorado em todas as nações. Amém? Quero orar por vocês, também pela liderança aqui da nossa região. Que Deus continue dando ânimo, força para vocês, meus irmãos, continuar fazendo o trabalho excelente que vocês têm feito. Vamos orar. Amado Senhor, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos de poder cultuar ao Senhor. Entoar louvores ao Senhor faz bem para a nossa alma. Nós nos alegramos, ó Deus, pela Tua presença em nós e pela linda obra de salvação que o Senhor realizou na nossa vida por meio de Cristo. Também queremos, ó Deus, declarar a nossa total dependência do Senhor para vivermos a vida que Te agrada. Senhor, que nós possamos permanecer em Ti, que as Tuas palavras permaneçam na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Faz dos membros das nossas igrejas membros saudáveis, apegados às Escrituras, que os nossos líderes, presbíteros, diáconos, pastores, possam amar o Senhor, amar a Sua palavra e viver de fato uma vida pautada pelas Escrituras. Nos ajude, Senhor, a no poder do Teu Espírito pregar com ousadia, pregar com amor, pregar no desejo de ver pessoas se aproximando de Jesus e proclamando o Seu nome como Salvador de suas vidas. Senhor, desperta o nosso coração também para a urgente necessidade de levar o Teu Evangelho aos confins da terra. Muitas pessoas precisam conhecer a esperança que nós conhecemos. Torna as nossas igrejas saudáveis para o nosso bem, para a nossa alegria, mas acima de tudo, Senhor, para a glória do Teu próprio nome. Usa as nossas igrejas como o Senhor tem usado, mas queremos que o Senhor use cada vez mais,
queremos ser usados pelo Senhor. Não queremos que se levante uma outra geração de pastores, de líderes, de irmãos que façam aquilo que nós não estamos fazendo. Que eles possam fazer aquilo que estamos fazendo, que continuem fazendo aquilo que temos nos dedicado a fazer. Senhor, tem misericórdia de nós. Se em algum momento temos pecado, se em algo temos negligenciado, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado e nos transforme para o louvor da Tua glória. Abençoe, Senhor, a nossa liderança regional aqui do Planalto. Abençoe cada irmão que compõe essa mesa e que tem a responsabilidade administrativa sobre as igrejas da nossa região. Que o Senhor também dê graça sobre graça, sabedoria a cada um deles, também para poder serem achados pelo Senhor como dispenseiros fiéis daquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. Muito obrigado por esse tempo juntos aqui de adoração. Exaltamos o Teu nome e agradecemos pelos 124 anos da nossa querida ICEB. Abençoe o pastor Luiz César também, na presidência da nossa denominação. Sê com ele, dê a ele também discernimento, sabedoria, graça, poder do Teu Espírito, também para conduzir essa denominação que tanto amamos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Que bom. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite a todos. Que Deus continue abençoando esse culto maravilhoso a Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Eu queria primeiro, antes de chamar o pastor Jonathan, eu queria dar um bônus para as crianças do culto infantil. Foram até 9 anos. Então, você que é criança até 11 anos, você tem um bônus. Você pode ir para o culto infantil. Estão aguardando vocês lá, tá? É um bônus. Então, criança de 11 anos até 11 anos, você pode ir agora para o culto infantil. Então, não se preocupe. Tem alguma criança de 11 anos? Vai. Ok? Pastor Jonathan? Eu queria apresentar o pastor Jonathan. Pastor Jonathan é pastor da igreja em São José dos Campos, Jardim da Granja. Ele é meu amigo. Eu conheci o pastor Jonathan no começo do ministério, quando eu pastoreava a Igreja Cristã Evangélica em Guaratinguetá, São Paulo. Caminhamos juntos por 3 anos. Ele é amigo, irmão, conselheiro e faz um bom churrasco. Então, é um grande amigo mesmo e é um privilégio tê-lo aqui conosco esta noite. Então, que Deus abençoe a vida dele e o que Deus colocou no coração dele, que possa transmitir para nós, que você possa sair daqui sabendo que Deus é fiel para com a nossa denominação e, em primeiro lugar, para com a tua vida como um bom cristão. Queria orar pelo pastor Jonathan, meu amigo e irmão em Cristo, e depois ele vai fazer mais apresentações sobre a Yara, sobre os meninos, sobre a igreja, e ele fica bem à vontade. Vamos orar. Muito obrigado a Deus por esta noite. Que noite maravilhosa, Deus. Como é bom ver a Tua boa mão agindo em nosso meio. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, pelos 124 anos da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Como somos gratos ao Senhor, o Senhor tem nos ajudado, mesmo com alguns desafios e outros que não conseguimos cumprir e outros não, mas o Senhor tem sido fidedigno para conosco, e nós louvamos ao Senhor por isso. E nesta noite, ó Deus, queremos celebrar o Teu amor aqui, ó Pai. O que o Senhor colocou no coração do Teu servo, o pastor Jonathan, que ele possa transmitir e que esta palavra possa entrar como espada de 2 gumes no mais profundo da nossa alma e transformar cada um que está aqui. Esta, Deus, é minha oração. A Ti, somente a Ti, Jesus. É em Teu nome que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, meus queridos. Eu quero agradecer a Deus com um espírito de servidão pelo privilégio de estar com os irmãos nesta ocasião, cantarmos, celebrarmos e louvarmos ao nosso Criador, como fizemos até aqui de maneira tão linda, com a camerata, com a equipe e aqueles que têm conduzido este trabalho de celebração dos 124 anos de nossa denominação. Quero agradecer a MEAR Planalto, pastor Marco, presidente, Deus abençoe muito sua vida, Daniel, Tiago, que compõem a presidência, e os demais membros da diretoria,
Sou grato a Deus pela confiança e eu espero conseguir conduzir esse tempo de modo que todos sejamos edificados no Senhor. Pastor Alessandro já me apresentou, pastor Jonathan, hoje sou pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim da Granja, em São José dos Campos, estado de São Paulo. Nossa região é o Vale do Paraíba. Lá também, durante o dia, nós nos reunimos para celebrar esse anuário de nossa denominação. Curiosamente, o pastor Luiz César, hoje o nosso presidente, chega à região do Vale do Paraíba para pastorear uma de nossas igrejas. Então, ele celebrou este anuário lá no Vale do Paraíba e aqui estou eu, celebrando ao lado de vocês, no Planalto. Alguns dos colegas passaram pela região Vale do Paraíba e eu quero também significar, pastor Eduardo, pastor Alessandro, tem um menino muito bom entre vocês, o Josias, vem da nossa região, cuidem bem dele, viu? Não estou enxergando aqui, mas cuide bem dele, um ótimo menino. Pastor Valdenberg, mais recentemente, passou por lá, e não sei se omiti alguém, pelo menos não me recordo agora. Mas agradeço pela vida dos irmãos, por quanto passaram no vale e agora servem aqui na região do Planalto. Muito obrigado pela confiança. Que Deus fale ao nosso coração e nos conduza para que sejamos edificados. E por fim, agradecer ao pastor Giovanni, o pastor Tiago já está aqui também, que graciosamente com a sua equipe e a sua igreja recebe este público para que possamos adorar ao nosso Senhor. Deus abençoe muito a Igreja Cristã Evangélica Betesda e todas as igrejas aqui representadas. Eu quero ocupar esse tempo refletindo um pouco sobre mais este anuário da nossa denominação. 1 século e 1/4 de existência, que certamente são contados por uma história muito bela, de muito esforço, de muito esmero, de muita resiliência e muita dedicação ao longo de todos esses anos. Com uma pergunta para uma reflexão inicial dos irmãos. O que a sua denominação significa para você? Considero que os irmãos que estão aqui, talvez com alguma exceção, são membros de alguma igreja cristã evangélica. Portanto, pertencemos ao mesmo corpo denominacional. E eu levo, então, você a fazer a seguinte reflexão. O que a sua denominação significa para você? É possível que você tenha sido tentado a pensar na organização jurídica ou no patrimônio, os prédios e tudo que nos constitui fisicamente. Mas a pergunta, ela tem uma natureza diferente, tem uma busca reflexiva diferente, com um objetivo diferente. Talvez você, em algum momento, já tenha pensado sobre isso, se não, eu quero conduzir a esta reflexão, de que a palavra denominação significa o ato de nomear, ou algo que foi nomeado de alguma forma. Quando dizemos pertencemos a uma denominação, estamos então dizendo que nós somos nomeados de uma maneira específica e objetiva. E se não paramos ainda para refletir sobre esse fato, acredito ser uma ótima ocasião para assim fazer. Neste sentido, a ICEB é a nomeação ou a denominação daquilo que cremos, daquilo que somos e daquilo que representamos no contexto religioso ou no contexto cristão. A partir desta premissa, eu proponho então uma reflexão intuitiva, talvez para alguns com certa obviedade ou contraintuitiva, mas fazer com que cada um de nós, de alguma forma, possa refletir internamente aquilo que ser igreja cristã evangélica representa dentro da nossa realidade particular e coletiva. Quero pensar e refletir com os irmãos a partir de alguns aforismos e de um referencial teórico bíblico sobre
o que a nossa denominação representa de fato e quais as reflexões que deveríamos fazer nesta ocasião. Para ajudar você a entender a reflexão que faremos, eu quero dar alguns exemplos. Começando com um exemplo individual e depois partindo para 3 exemplos coletivos, antes de falarmos propriamente em nossa denominação. Talvez com isso eu consiga aguçar um pouquinho a sua curiosidade e levá-la a uma reflexão, de modo que as Escrituras sejam introjetadas em seu coração, para que o significado do corpo, da denominação que pertencemos, tenha mais vigor e latência em nossa rotina. O primeiro exemplo pessoal que quero dar está em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. A introdução desta epístola, escrita por um dos apóstolos, um dos que de alguma maneira tiveram proeminência no seu ministério, ao lado de Jesus Cristo e posteriormente. Quando ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quantas vezes nós passamos por esse texto e talvez não tenhamos refletido diretamente e objetivamente o que estas palavras significam. A maneira como o apóstolo Pedro denominou a si mesmo enquanto escrevia sua epístola para aquela igreja. Cada uma dessas palavras, elas possuem intenções, significados e uma relevância pessoal na vida do apóstolo e que pode ser comunicada com valores práticos para a nossa rotina. Começando pela palavra Pedro. Você já foi despertado alguma vez ao fato de que Pedro não era o nome de batismo deste personagem? Já pararam para pensar? Que a maneira como ele se expõe àquela comunidade ou ao povo da aliança reunido em sua época é diferente daquele nome que ele carregava desde a sua infância. João capítulo 1, versos 40 a 42 diz assim: era André o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão, ou Simeão, dependendo da tradução, era o nome deste personagem. Mas no momento em que, arguido por seu parente próximo, este personagem encontra o Senhor Jesus Cristo, ele recebe uma nova denominação, ou uma nova nomeação. Aquilo que o representaria em termos missionais, e o qual ele passou a ser a partir daquele momento. Pedro utilizava o nome que Jesus deu para ele, porque ele carregava em sua vida a crença de quem ele passou a ser. Desde então, não mais denominado como Simão, mas como Pedro, a rocha, o missionário, o proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. Não bastasse, ele ainda se apresenta como o apóstolo. Nós sabemos que esta palavra é um tipo de transliteração de um termo grego que significa o enviado, o comissionado, o direcionado para uma missão. Simão, que se identifica como Pedro, é também um missionário enviado por Jesus Cristo. E ele tem a preocupação de iniciar o seu texto assim denominando a si mesmo. Não poderia faltar, dentro desta descrição, a menção do Senhor Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E olha que curioso, às vezes nós pronunciamos algumas expressões sem pensarmos muito na carga de significado que elas carregam. Jesus Cristo, certamente, é uma expressão que muito utilizamos em nosso contexto,
porque faz referência à nossa própria crença. Cantamos aqui, Jesus é o centro. A questão é se nós compreendemos por que esses termos são colocados assim. Jesus é a palavra grega, que advém de uma expressão hebraica, e que ambos significam o Salvador, ou aquele que detém a salvação. Na história, foi o anjo quem disse aos pais terrenos de Jesus Cristo que ele deveria ser chamado assim, o Salvador. Agora, para alguns, Cristo é um tipo de sobrenome do Mestre, ou talvez um nome composto. Mas não é. Cristo é a expressão grega para se referir a ele como o Messias, como o ungido de Deus, como aquele que foi profetizado ao longo da história e que através da cruz cumpre este papel único e singular que divide a história e é contada por todos por onde passam. Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido. Noutras palavras, Jesus, o personagem histórico, é aquele que foi profetizado e que cumpriu a missão através da cruz. Vejam vocês que as palavras de Pedro, então elas estão carregadas de sentido na medida em que ele vai expondo, dentro da sua epístola, aquilo que ele quer entregar ao auditório original. Eu sou Pedro, assim chamado pelo Mestre, sou enviado por ele, o próprio Senhor Jesus, o ungido, o Messias prometido na antiguidade. Assim ele foi denominado. O primeiro aforismo que trago para a nossa reflexão nesta noite diz o seguinte: a denominação, como Pedro se expõe, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, é um extrato identitário de um homem dedicado à missão de Jesus Cristo em face da promessa de Deus. Conseguem compreender onde quero conduzir a reflexão dos irmãos? Não são palavras soltas, são denominações que representam a crença, que representam o cotidiano, que representam a introjeção das Escrituras na vida de um personagem. Este é o exemplo pessoal, ou o exemplo singular. Deixe-me dar alguns exemplos coletivos. O primeiro deles é a expressão hebreus. Algumas denominações que representavam aquilo que identificava o povo na antiguidade. Gênesis capítulo 14, verso 13, diz assim: veio a um que escapara e o contou a Abrão, e aí diz, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Eles eram aliados de Abrão. Provavelmente a primeira vez que o pai, Abraão, ou Abrão, é denominado como um hebreu. Referência a um dos seus parentes, anteriores a ele em sua história, que se chamava Éber, do qual se atribui, por exemplo, a codificação da língua hebraica. Ele é assim chamado. Agora, pensemos um pouquinho. A palavra hebreu, ela significa aquele que margeia o rio, ou aquele que atravessa o rio. Nós sabemos, pela narrativa de Gênesis, capítulo 12, que Abrão ele é chamado da terra de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, e ele tem que transitar rumo à terra prometida, não é isto? Então ele margeia o rio Eufrates, ou ele atravessa o rio Eufrates, em jornada, em direção àquilo que Deus havia prometido. A palavra hebreu ou hebreus não é simplesmente uma expressão solta, mas ela tem um significado. Aquele que está peregrinando, jornando em direção a uma promessa. Na antiguidade, então, quando eles se referiam ao povo, diziam, lá vai o povo hebreu. É como se dissessem, lá vai o povo que peregrina em direção à terra prometida pelo Senhor. Lá vai o povo que está em jornada, cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para as suas vidas.
porque tem um sentido. A forma como são denominados representam a crença e a vida e a missão que eles carregavam. Dito isto, o segundo aforismo que exponho é a seguinte: a denominação do povo de Deus, como hebreus, é um extrato identitário de um povo em jornada, rumo à promessa de Deus. Talvez neste momento você já tenha percebido como a reflexão que trago para os irmãos, ela é intuitiva. E eu poderia dar outros tantos exemplos, mas me permitam apenas mais 2, rapidamente. O segundo é o termo israelita, ou israelita. Êxodo capítulo 1, verso 9 diz: e o faraó disse ao seu povo: vejam, o povo dos israelitas é agora numeroso e mais forte do que nós. Esta expressão, ela nasce de Gênesis capítulo 32, verso 28, com a mudança do nome de Jacó para Israel. Naquela ocasião em que Jacó, vivendo um tipo de humanismo próprio, em que as suas ações e as suas decisões visavam um benefício pessoal em detrimento das outras pessoas, inclusive prejudicando o próprio irmão para ser beneficiado na herança. Aquele personagem usurpador, egoísta, com sua vaidade própria, era capaz de articular e fazer coisas para que ele fosse beneficiado em detrimento daqueles que estavam diante dele. Mas a narrativa de Gênesis, ela descreve que este personagem, em determinado momento, passa por uma situação de autoconfrontação, de reflexão própria, e ali o Senhor diz a ele: agora você será chamado Israel. Esta expressão, embora debatida quanto ao seu significado, está relacionado àquele que luta, àquele que tem a companhia do Criador ao seu lado em empreitada. Se eu pudesse trazer aqui uma ilustração como um tipo de paráfrase, eu diria que Jacó, enquanto homem vaidoso, sendo ele humanista, era alguém que lutava somente por si mesmo. Mas quando ele foi confrontado por Deus, e teve não só a sua crença, mas a percepção de mundo, o seu próprio julgamento modificado, e tendo o Senhor ao seu lado, ele passou a olhar para a sua própria jornada e missão, como alguém que agora luta com o Senhor, ou que tem o Senhor ao seu lado, nessa jornada em direção à promessa. O aforismo que proponho aqui diz o seguinte: a denominação do povo de Deus como israelita é um extrato identitário de um povo que, em companhia de Deus, luta em favor da promessa do Senhor. Ou em companhia de Deus, luta pelo ministério que o Senhor outorgou. E por fim, aquela que talvez seja a expressão mais utilizada para se referir ao povo da aliança na antiguidade, que é a expressão judeu. Segundo de Reis, capítulo 16, verso 6, diz assim: naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate para a Síria e lançou fora os judeus de Elate. E os sírios vieram a Elate e ficaram ali até o dia de hoje. Entre as 3 denominações que me referi até aqui, esta é aquela que é mais utilizada até os dias de hoje. Se tornou proeminente a partir do exílio e até hoje é assim que aquele povo é denominado judeu. Não é assim que nós nos referimos? Agora, algumas coisas para pensarmos. Primeiro, de onde vem este nome? Este nome vem do 4º filho de Jacó. Os 3 primeiros filhos de Jacó, de alguma forma, foram reprovados e não conseguiram conduzir suas vidas com o direito de primogenitura. Judá ganha essa proeminência. Judá, ele se afasta da família e comete um desatino, se casando fora da aliança, mas ele retorna e ele se torna aquele personagem na história que vai, inclusive, conduzir e comandar o povo naquela jornada da escassez, indo para o Egito, falando diretamente com um dos seus irmãos naquela história e naquela trama tão fascinante que conhecemos. Dele nasce
esta denominação. Judá significa o louvado, o exaltado, de onde advém expressões como Yudá, ou Judá, ou Judas. Olha que interessante. E eu gosto de pensar no nome Judas, porque em toda a minha vida eu só conheci um Judas. Você conhece algum Judas? E o que eu conheci era apenas uma homenagem à devoção de um santo específico da Igreja Católica. Ora, se você olhar para as Escrituras, você vai perceber que existiram muitos Judas piedosos, reverentes, crentes no Senhor Jesus, e carrega em seu nome uma expressão que eleva o Criador. Mas por causa de o Iscariotes, todos os outros parece que foram esquecidos. Mas a expressão ficou. Desde o pós-exílio judeu. É assim que o povo é denominado. O aforismo. A denominação do povo de Deus como judeu é um extrato identitário de um povo que vive para louvar ao Senhor, em resposta à promessa de Deus. Obviamente, os aforismos são apenas reflexões que propõem para que a gente pense sobre o significado daquilo que estamos fazendo neste momento. Mas seja pelo exemplo de Pedro ou pelos exemplos coletivos, o que nós percebemos? A maneira como um indivíduo ou um povo é denominada reflete aquilo que ela é, a crença que carrega, os valores que ela defende e a missão que ela tem diante dela. E aí eu volto à pergunta inicial. O que a denominação representa para você? Talvez, como eu, a sua história dentro do Evangelho seja contada apenas na ICEB. Eu fui convertido numa igreja no interior do estado de São Paulo, numa igreja cujo nome era Igreja Cristã Evangélica, de Tupã. Depois em São José dos Campos, na Igreja Central, Pindamonhangaba e hoje no Jardim da Granja. Toda a minha história no Evangelho se confunde com a história da denominação, nos anos que me relacionei com este povo. Eu não sei o que é viver em outra denominação. Então, quando me perguntam qual a sua denominação, e eu digo, eu sou a Igreja Cristã Evangélica, o que isto significa para mim? E o que isto significa para você? Uma vez que eu já provoquei o seu coração e já introduzi um pensamento próprio, e certamente você já desconfia do que eu vou falar a partir de agora, eu quero então tratar da nossa própria denominação. Eu não conheço bem a história, mas em algum momento da história, alguém ou um grupo de pessoas decidiu denominar este povo da maneira como somos denominados, correto? Em algum momento escolheram esta denominação, escolheram estes nomes. E o que eles representam? O primeiro termo é o termo igreja. Mateus capítulo 16, verso 18 diz assim: e também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seria interessante ocupar algum tempo tratando sobre os capítulos 16, 17 e 18 de Mateus, que representam uma cena dentro da narrativa, cuja responsabilidade principal descrita ali são as atribuições da Igreja de Jesus Cristo. Só para que você tenha algumas pistas e por curiosidade possa eventualmente estudar em sua própria casa, lá o Senhor ele começa nos contando alguns fatos sobre a presença do pecado entre o povo. Ele diz: ai daqueles que fazem com que um dos meus pequeninos tropece. Estão lembrados? E ele vai dizer o seguinte: é inevitável que isto aconteça, é inevitável que o homem erre, é inevitável que o homem peque. A natureza que nos assedia, provocada pelo primeiro homem, ainda influencia a nossa existência e as nossas crenças, por isso pecamos. E Jesus nos alertou sobre isso. Mas ao longo daqueles capítulos,
Jesus vai ensinar como nós tratamos o pecador, como a igreja de Jesus Cristo se relaciona com o pecador e como ela se mostra em amor para com ele. Por exemplo, lembram-se da parábola da ovelha perdida? 100 ovelhas, uma se perde. Essa que se perde é porque pecou, porque se afastou do Senhor. Então alguém precisa resgatá-la, alguém precisa buscá-la. O fatídico texto da disciplina: se o teu irmão pecar, vá a ele só, o exorte, se você o ganhar, amém, se não, leve testemunha, se o ganhar, amém, se não, leve-o à igreja. São tratativas que o Senhor exemplifica por meio da narrativa, sobre como nós devemos agir nas relações interpessoais, demonstrando que somos coletivamente um povo. E aqui eis o significado da expressão igreja, ou eclesia, a reunião de pessoas, a comunhão dos santos, o ajuntamento de pessoas para um propósito específico. Quando esse termo foi utilizado, então, na antiguidade, era para expressar um tipo específico, coletivo de pessoas que se identificavam, aqueles que se reúnem, aqueles que têm uma missão, aqueles que têm um propósito. Nós nos reunimos em lugares diferentes. Alguns se reúnem aqui, em Samambaia, na Igreja Betesda, mas outros no plano piloto ou em outras cidades, ou até mesmo fora, como eu. Mas uma coisa nos une: Jesus Cristo e a nossa identificação. Eu não conheço a maioria dos irmãos, mas os tenho em amor como família e posso abraçá-los. Você já viveu a experiência de encontrar alguém em qualquer lugar e ao perguntar: você é evangélico? Ele diz sim. Então somos família, somos irmãos, como se uma barreira fosse rompida imediatamente por causa de um extrato identitário. E foi assim que os antepassados escolheram nos denominar como igreja. Não escolheram outra palavra, escolheram igreja, igreja. A denominação do povo de Deus como igreja é um extrato identitário de um povo que vive em comunhão com Deus e com o próximo, em razão da promessa do Senhor. É isso que somos. Você não é um. O escritor da carta aos Hebreus nos alertou sobre isso, sobre aqueles que deixavam de congregar por uma vaidade própria, por um egoísmo e por uma falta de entendimento da coletividade. O grande mandamento de Êxodo 20, Deuteronômio 5, descreve justamente esta relação direcionada a Deus através das relações interpessoais. Cumprir o grande mandamento exige a presença de pessoas, porque somos igreja. É isso que somos. O segundo termo que escolheram para nos denominar é o termo cristã. E aqui um texto bastante curioso em Atos capítulo 11, versos 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. E aí diz: foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Alguém identificou aquele povo que servia ao Senhor Jesus Cristo como pequenos cristos, ou como pequenos ungidos, ou seguidores do Senhor. Alguém teve a brilhante ideia de nomear aquele povo assim, lá em Antioquia. Foi lá que começou. Como eu disse anteriormente, Cristo é a palavra grega para significar ungido, assim como Messias é a palavra hebraica para significar ungido. É a mesma palavra em duas línguas diferentes. Talvez em português, para uma maior clareza, deveríamos traduzir como ungido. Jesus, o ungido. Jesus, o prometido, que cumpre pela cruz esta missão. E quem somos nós?
somos aqueles que fomos separados por Ele, para representarmos Ele aqui na terra, para sermos esse referencial através do qual o próprio Senhor Jesus Cristo é visto. Isso é ser cristão. Talvez um texto que provoque muito o seu coração esteja em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Não será projetado, mas eu quero que você ouça com atenção. Diz assim: se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, e a paráfrase seria assim: se vocês forem insultados por serem chamados cristãos, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém que não seja por matar, por roubar, por causar confusão ou por intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por este nome. Amém? Louvem a Deus por serem chamados cristãos. Nós somos a igreja cristã. A denominação do povo de Deus como cristã é então um extrato identitário de um povo que pertence, que imita e que reflete o Senhor Jesus como resultado da promessa do Senhor. É como somos denominados. Eu não escolhi essa denominação, mas eu pertenço a ela. Quando fui introduzido na denominação, ela já era denominada assim. Mas eu tenho que reconhecer que, de certa maneira, aqueles que escolheram essa denominação foram cirúrgicos. E há uma representatividade profunda na maneira como somos chamados. E, por fim, a expressão evangélica. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelion é a expressão grega. Curiosamente, está relacionada à notícia e há uma atribuição de virtude para essa notícia que é proclamada. Daí tiramos a expressão evangelismo. Evangelizar nada mais é do que você anunciar uma notícia boa, ou dar uma boa notícia. Qual notícia nesta terra pode ser melhor, mais profunda e mais importante, mais impactante do que Jesus Cristo? Nenhuma. Só que talvez o que não paramos para pensar é que o exercício, a atividade de evangelizar, ela não se dá apenas quando estamos conversando com um descrente, por exemplo. Porque assim aprendemos. Se eu estou pregando a alguém que não é salvo em Cristo Jesus, aí eu digo, eu estou evangelizando. É verdadeiro isso, mas não é somente isto. Toda vez que você declara, que você proclama, que você anuncia algo bom, e no nosso caso, referindo-se à mensagem de Jesus Cristo, você está evangelizando. O que faço com os irmãos agora? Evangelizo, anuncio uma boa notícia. Somos portadores desta mensagem do mundo, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Salvador, aquela que proclama e salva o pecador. Portanto, a denominação do povo de Deus como evangélica é um extrato identitário de um povo que proclama intencionalmente o Senhor Jesus em atendimento à promessa de Deus. Igreja cristã evangélica. E apenas como uma referência objetiva, a nossa denominação ela ainda tem uma expressão final que pode ser modificada dependendo do contexto onde você está inserido. Se nos referimos a todos nós conjuntamente, somos a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Eu pertenço à Igreja Cristã Evangélica do Jardim da Granja, ou de Samambaia, ou Betesda, ou de Brasília, ou Nova Vida, Ceilândia. Esta nomenclatura que carregamos, que finaliza a nossa denominação, prescreve o ambiente onde estamos e a missão próxima que devemos cumprir.
O Senhor Jesus Cristo escreveu uma série de cartas no livro de Apocalipse em que ele direciona sua palavra a algumas igrejas. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ou tantas igrejas que já existiam naquele contexto. E aí eu digo aos irmãos, onde estiver, represente como denominação o que nós somos em Cristo Jesus. O que a nossa denominação representa para nós. Ser igreja cristã evangélica é mais do que carregar uma nomenclatura, é representar o reino, é servir a Cristo, é viver com uma missão delineada e apontada pelo próprio Criador. Amém? Onde estiver, que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, a sua missão, e eu espero um espírito de servidão e a simplicidade de um servo que apenas tenta comunicar o Evangelho. Que você tenha sido edificado e que esta reflexão seja introjetada em seu coração e o leve para casa com pensamentos que elevem o nome do nosso Senhor. Posso orar com vocês? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo grande privilégio desta reflexão. Ao sermos conduzidos, ó Pai, a pensarmos no anuário de nossa denominação, não somente devemos pensar que mais um ano se passou de 124, mas pensar aquilo que somos, o que representamos, o que cremos e como desenvolvemos essas crenças. Como igreja e corpo do Senhor, como cristãos representantes, aqueles que seguem a pisadura do Mestre, como anunciadores, proclamadores da mensagem do reino, devemos aqui no Planalto, ou em qualquer parte do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, servir, amar e proclamar o Teu nome. Incomode o nosso coração naquilo que falhamos e cultive ainda mais virtude naquilo que estamos acertando. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Como é uma noite de festa, e nas festas nós celebramos também muitas coisas, hoje nós vamos celebrar também o início de estágio de um pastor e a ordenação também de um pastor. Isso é motivo de celebrar ao Senhor Jesus. Então, queria convidar o pastor Giovanni para vir aqui à frente para me ajudar nesse processo. O pastor Giovanni é pastor de pastores da nossa região, e queria convidar também o pastor Willy para vir até aqui à frente, juntamente com o pastor Sidney também para vir até aqui à frente. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Um privilégio grande ter os irmãos conosco aqui na nossa casa. A gente está muito feliz, né, com a presença de cada um de vocês. Privilégio nosso, privilégio meu estar aí nessa função de pastor dos pastores da região Planalto. Tem sido bom andar com esses irmãos, caminhar com eles. Cada processo, cada parte é tão importante ver como Deus faz na vida de cada um, né? O Willy chegou há mais pouco tempo, está conosco aí. O Sidney já terminou, né? Já passou essa fase de período de estágio e agora processo de ordenação, né? Já tomou posse na sua igreja, e o Willy agora também entrando na igreja Shalom. Então, assim, um privilégio nosso. Queria deixar um texto com os irmãos, pastoreai o rebanho de Deus.
que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis em inacessível coroa da glória. 1 Pedro 5, 2, 4, o pastor Jonathan estava ali falando sobre 1 Pedro no início, né? Eu falei, poxa, eu vou estar pensando também na mesma carta, mas a ideia que nós precisamos fazer, né? Esse texto ele traz para nós alguns princípios bem claros, né? O primeiro deles é o chamado para cuidar do rebanho. A gente tem uma responsabilidade grande, né? Como homens de Deus, o pastor é chamado para apacentar, e isso é alimentar espiritualmente o povo com a palavra. Essa é a nossa principal função, nosso principal dever. Não apenas uma função administrativa, alguns pensam que é isso, mas um ministério de cuidado, de amor e dedicação, que vocês possam ter esse ministério de amar, de cuidar, de dedicar as suas vidas mesmo ao rebanho que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Eu falo que não existe nada mais grandioso, um privilégio tão grande do que ser pastor, né? Cuidar do rebanho do Senhor. Segundo, a gente olha para o texto e vê a forma correta de servir como pastores, né? Não por interesse pessoal ou imposição, mas com alegria e voluntariedade, né? Que possamos fazer isso com muita alegria, que isso possa ser algo que traz regozijo para nós, né? Eu costumo falar para as pessoas, sempre falo isso, né? Primeiro corinho que eu aprendi com a minha avózinha sentada no colo, que era uma cristã evangélica, o Jonathan está falando lá, era gozo eu tenho em Jesus. Que a nossa alegria, que o nosso gozo possa ser em Jesus. Que a gente possa aprender isso, né? Pensar em denominação é isso, viver isso. O Jonathan falando, eu não conheço outra denominação. Eu também não, porque a minha bisavó era cristã evangélica, os meus avós eram cristãos evangélicos, os meus pais eram cristãos evangélicos, eu sou cristão evangélico, e para a glória de Jesus, as minhas filhas são cristãos evangélicos, né? 5ª geração já. Fico pensando daqui uns dias, quando meu netinho chegar, como é que vai ser bom falar, ó, eu tenho uma 6ª geração lá em casa, que ama e serve ao Senhor nessa denominação. Que esse possa ser o sonho e o projeto de vocês, né? O verdadeiro pastor lidera pelo exemplo, com a sua vida, com aquilo que prega, não só com palavras, mas aquilo que você vai viver aí no dia a dia. E o bom de ser pastor é que ainda tem recompensa. Depois de tudo isso, né, o texto no verso 4 fala, a recompensa vem do Supremo Pastor. O serviço pastoral é árduo, mas tem uma promessa gloriosa, né? A coroa incorruptível da parte de Cristo está reservada para nós. Ele fala, o pastor não serve por conhecimento humano, mas para a aprovação eterna do Senhor. Nós não pastoreamos para ninguém, para homem nenhum. E essa é a melhor coisa, né? A gente precisa pastorear para aquele que nos chamou, para aquele que nos vocacionou. Que vocês possam viver isso cada dia mais para a honra e para a glória de Jesus, né? Nós vamos trabalhar então o início de estágio na ICE Shalom e a ordenação do pastor Sidney na ICE Nova Vida. Então, como de costume, eu queria chamar os pastores aqui à frente para que nós possamos colocar as mãos sobre esses 2 homens aqui, né? Está dando posse para eles, um ao ministério efetivo da ICEB e o outro no início de estágio e já a posse ali na ICE Shalom, né? Essa é uma prerrogativa da MEAR, então nós estamos fazendo aqui como homens de Deus. Queria chamar os irmãos, queria pedir para os irmãos ajoelhar aqui à frente, nós vamos colocar as mãos, vamos interceder, vamos orar, vamos colocar esses irmãos na presença do Senhor. Vou pedir para o pastor Davi, está fazendo essa oração, nesse momento, orando por esses 2 homens, pastor Willy, né, e pastor Sidney aí, nós juntos, espera só a turma subir aí, para a gente colocar juntos aqui as mãos sobre esses homens. Pai, é com o temor que nós temos pelo Senhor, que nós oramos em favor desses homens, Pai. Outras mãos foram impostas sobre nós,
na transmissão desse encargo tão maravilhoso. Nós temos o privilégio de fazer isso agora, nesse instante. Oramos pelo pastor Sidney, na sua ordenação pastoral. Pedimos que o Senhor o abençoe ricamente, encha o coração dele de temor ao Senhor, de fidelidade à tua palavra, de amor pelo rebanho. Da mesma forma, oramos pelo pastor Willy, pedindo que a tua boa mão o acompanhe nesse tempo de estágio, que ele tenha um espírito ensinável, que ele aprenda a amar a igreja que foi comprada pelo sangue do teu filho, e que nesse sentido ele seja uma grande bênção para a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, e nós queremos testemunhar isso para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir, fiquem aqui ainda, queria pedir para eles ficarem de pé, como é de praxe, queria chamar as duas esposas. Na denominação nós ordenamos os pastores, mas nós não podemos deixar, né, as esposas de fora, queremos orar por elas também. Queria chamar as duas irmãs, para que junto possamos orar, então, por elas. Vamos orar, quero pedir a direção, cuidado aí do Senhor, né, sobre essas irmãs nessa hora. Pedir ao pastor Menezes fazer essa oração por elas, né, pelas famílias, pelas duas famílias aqui representadas. Vamos orar então pela Cíntia e pela Ruane nesse momento, né, junto com seus esposos aí. Senhor nosso Deus, nós te louvamos imensamente pela tua graça maravilhosa que tem nos alcançado e tem alcançado esses colegas, ó Deus, que tem dado a eles companheiras, ó Deus, que o ajudam no ministério pastoral. Portanto, abençoa a Ruane e a Cíntia, Senhor, que elas possam ter do Senhor a graça, a força, a sabedoria, ó Deus, o amor, para que junto com seus esposos possam, ó Deus, servir-te com graça, com amor e fé. Que o Senhor fortaleça essas famílias e que o Senhor renove as suas forças dia a dia e as conduza, Senhor da glória, nos caminhos do Senhor. E que a glória do Senhor seja vista nessas famílias, nessas irmãs e nesses pastores, em nome de Jesus. Amém. Após essa oração, então, eu declaro o pastor Sidney empossado aí no quadro ministerial da ICEB e o pastor Willy no início de estágio. Temos aqui já os documentos, estão em mãos, né, serão assinados e entregues para eles e para o departamento ministerial, para a honra e glória de Jesus. Que Deus abençoe vocês ricamente. Um grande abraço. Estamos apenas cumprindo as formalidades, assinatura dos documentos. Seja bem-vindo, pastor Willy. Que Deus te use poderosamente, meu amado irmão. Amada igreja, região Planalto, nós queremos agradecer imensamente a participação de cada igreja local aqui representada. Essa denominação existe porque você existe, porque você faz parte do trabalho numa igreja local. Você tem contribuído para missões, você tem enviado seus jovens para o seminário, para a formação. Vocês, como igreja local, recebem seminaristas para os estágios. Vocês nos acolhem na nossa jornada ministerial, enquanto pastores e líderes. Então, não existiria denominação se não existisse você. E nessa identidade que nós ouvimos hoje, que possamos desempenhar bem o nosso papel nas nossas cidades, nas nossas quadras, na nossa vizinhança, levando o bom nome de Jesus, que Cristo seja conhecido no Brasil, em Brasília, nas extremidades da região Planalto, que essa semana estávamos em São Sebastião do Paraíso, pertinho lá do Jonatas, né? A última cidade de Minas Gerais, próxima a São Paulo, faz parte da nossa região Planalto,
e vemos ali um povo tão caloroso, tão apaixonado pela ICEB, pela pregação do Evangelho. O pastor Tony Reinaldo, juntamente com seus irmãos, tem feito um trabalho maravilhoso já há 4 anos. Então, essa região ela tem se estendido e o nosso desejo é que mais igrejas sejam plantadas. Mas isso só é possível com a colaboração de cada um de nós. Então, como liderança, eu quero agradecer pela sua disposição, pela sua dedicação para com esta obra. A ICEB não tem dono, tem um Senhor absoluto, que é o Senhor Jesus. Você não vai ver nas nossas igrejas uma placa com a foto dos pastores, né? Assim, com um gado atrás, né? O chapéu de cowboy, você não vai ver isso. Porque a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Você vai ver a pombinha, você vai ver a cruz, que são símbolos que mostram um pouco de quem nós somos e a quem pertencemos. Então, nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Quero convidar você a se colocar de pé, agradecer a Igreja Betesda, que tão bondosamente nos recebeu com a ornamentação, com os preparativos, né? Tanta coisa bonita. Pastor Giovanni, equipe, a irmã Kelly, educadora cristã Kelly, pastor Tiago dos Santos, pastor Padre, Tiago Padre, muito obrigado, viu, por todo o acolhimento. Nós nos sentimos realmente amados. Que Deus continue abençoando a expansão do trabalho aqui na Samambaia, não só aqui, mas nas demais igrejas aqui em Samambaia. Que Deus continue abençoando o trabalho da ICEB nas nossas igrejas locais. E a nossa região está aqui como MEAR, nós estamos aqui para apoiar o seu trabalho local, para sermos um suporte sobre as suas vidas, sobre o ministério dos nossos colegas, e esperamos que, de fato, o Senhor continue fazendo grandes coisas. E o meu desejo de coração é que a cada ano fique mais difícil encontrar um local que comporte essa representatividade regional. Quero, então, para encerrarmos, convidar o pastor Geraldo Magela. É o nosso pastor mais experiente aqui na região. E eu acho que, com certeza, é o pastor que está há mais tempo na mesma igreja, né, pastor? Há quanto tempo já? Shalom? 33. 33 anos. 33 anos. Que Deus te abençoe, pastor. Ore por nós e ministre a bênção apostólica, tá bom? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós somos eternamente gratos a Ti, pelo privilégio que o Senhor nos concede de pertencermos a uma denominação que glorifica e honra o Teu nome. Que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, possa nos abençoar, abençoando cada vida aqui presente, com a graça, com a misericórdia que emana da tua vontade. Que o Senhor, pela Tua graça, nos abençoe e estenda sobre cada um de nós a Tua destra de poder, concedendo-nos sabedoria para juntos continuarmos nessa jornada, de fazer com que Teu povo cresça e a Tua denominação se fortaleça. Que o Senhor, nosso Deus e Pai, faça levantar sobre Ti a luz do Seu rosto e Te conduza em paz. Que o amor insondável do nosso Deus eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, o perdão e a salvação que só há no nome de Jesus, seja uma presença viva na sua vida, na vida da Igreja do Deus vivo, espalhada por toda a terra, hoje para todos sempre. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer o amém a capela? Amém tríplice? Amém. 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 Parabéns, ICEB, 124 anos de existência. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Louvado seja o Senhor. Temos uma recepção aqui, com salgados, com bolo. Não vá embora sem pegar um pratinho aí. Vamos juntos, nos abraçando e agradecendo a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. E amanhã tem culto na sua igreja local, viu? Não vai faltar culto, não. Em nome de Jesus.